Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Celebramos este dia 6 de novembro, a festa de todos os santos e santas de Deus. Normalmente essa festa é o dia 1º do mês de novembro, mas a igreja ela permite que se transfira a festa para o domingo mais próximo pela sua importância, para que o maior número possível de pessoas possam estar celebrando esta grande festa. E a pergunta que vem para nós no primeiro momento é: quem são os santos? Quem são os santos? Poderíamos dizer, são homens e mulheres que viveram neste mundo segundo o ensinamento de Cristo. Muitas vezes até inconsciente, que muitas pessoas não conhecem o ensinamento de Cristo, mas vivem esse ensinamento. Então, olhar para os santos significa uma forma, podemos usar a expressão correta, de interpretar a própria Bíblia, conhecer a Bíblia, muitas vezes sem saber ler. Sabemos que as próprias imagens dos santos, elas surgiram na igreja como a Bíblia de quem não sabe ler. Uma pessoa olhando para uma imagem, mesmo que ela não soubesse ler, ela conseguia ler muitas e muitas páginas da Bíblia contemplando aquela imagem. Um exemplo, uma pessoa olhando para um crucifixo, ela consegue ler, meditar, estudar, rezar, praticamente umas 100 páginas da Bíblia, sem saber ler nada, sem ter leitura, como alguns dizem. Então a imagem, ela é a Bíblia de quem não tem leitura, e as imagens, elas são justamente retratando a vida, o agir ou o momento dos próprios santos. As primeiras imagens, elas surgiram de cenas bíblicas, ou seja, aonde as cenas bíblicas eram lidas por aquelas pessoas que não sabiam ler. Então, olhar um santo, olhar aquilo que fez, aquilo que disse, como agiu, significa interpretar a Sagrada Escritura. E o que caracteriza a todos é justamente a vivência da fé, a esperança e a caridade. São essas três virtudes chamadas teologais, essas três virtudes, o caminho para a santidade. As três leituras que aproximam de Deus, porque aproxima do outro e aproxima de si mesmo. E é essa proximidade que nós chamamos de santidade. Então, ser santo é colocar em prática as três virtudes. Uma sem a outra torna-se vazia. São as três virtudes sendo vivenciadas na sua plenitude. Eles são para nós também intercessores. Intercessores por quê? Porque nós temos o costume, às vezes, de pedir para as pessoas: reze por mim, ore por mim, pede a Deus por mim e etc. A Igreja Católica acredita que no céu, após a morte, nós temos a possibilidade de continuar rezando pelos outros, de continuar orando pelos outros, de continuar intercedendo pelos outros, e com maior propriedade, porque lá nós não vamos precisar de mais nada, não precisamos mais das virtudes, não vamos precisar de fé, porque vamos estar vendo Deus como Ele é, não vamos precisar de esperança, porque ela se realizou, apenas somos alimentados pela caridade que fizemos. E é claro que aí vamos estar em Deus, e se estamos em Deus, estamos com Deus, estamos na presença de Deus, fica bem mais fácil para a gente pedir pelos outros, fica bem mais fácil da gente interceder, dizendo para Ele: olha para esse, olha por aquele, e assim por diante.
Então, essa é a fé da igreja na intercessão. E é claro que também eles são modelos de vida e ânimo para a nossa caminhada. Normalmente, foram pessoas que viveram as bem-aventuranças apresentadas no Evangelho hoje de Mateus 1-12. Foram pessoas pobres, porque necessitaram inteiramente de Deus. Foram pessoas aflitas, foram pessoas mansas, foram pessoas justas, foram pessoas misericordiosas, foram pessoas puras de coração, promotoras da paz, defensoras da justiça, firmes na fé, vivenciaram e colocaram em prática as bem-aventuranças. E a fé que eles tiveram nisso tudo é o que agora eles contemplam. Aquilo que eles vivenciaram na penumbra da fé, agora eles veem tudo claro como o dia em Deus. Então tudo posso, diria São Paulo, naquele que me fortalece, naquele que me dá força. E é isso que me leva à santidade, porque aí eu posso tudo, porque Deus me fortalece. O importante é olhar para onde eles olharam, ter o nosso foco em Jesus Cristo, não perder esse foco, porque esse é o caminho da santidade. Ser santo é viver com pouco, é viver na simplicidade, é dar as mãos e andar juntos, é partilhar a comida, é partilhar as vestes, é sorrir, é abraçar, é perdoar, é viver. Isso é vida, como a gente diz. Isso é santidade. Ser santo não é ser esquisito, não é querer ser diferente dos outros, mas é estar junto com os outros e escapar da morte definitiva. Então, uma multidão deles são conhecidos, estão em nossos altares, uma multidão deles são anônimos, uma multidão deles que subiu a montanha e recebeu então as instruções de Jesus. Então, as instruções que para nós são 8, que vai além das 7, que seria a plenitude, e porque com Jesus a gente vai além daquilo que é normal. Então, feliz não é o rico que tem de tudo e tem todos nas mãos. Não é o elogio que aprova, que traz a santidade, mas é aquele que é perseguido, é aquele que não é perseguido por ninguém, tem alguma coisa errada. E se é verdade de que se na nossa vida nós não batemos de frente com o diabo, é porque nós estamos andando na mesma direção. Se anda na direção contrária, vem a perseguição, vem a dificuldade, e vencer isso significa ser santo. Não é ver o que está errado e não fazer nada, mas é fazer o que é possível. Feliz é o pobre, porque precisa de Deus, e esse é o santo. Então a felicidade não está naquilo que a pessoa tem, mas naquilo que a pessoa é. E isso é ser santo, se naquilo que a pessoa é se configura aquilo que é a sua origem, o próprio Deus. Um ótimo domingo, um ótimo final de semana a todos.